Boa tarde, meu nome é Luísa dos Anjos, eu sou secretária do Chapter da ACS. É com muita honra que no webinar de hoje temos como convidado Rafael Silva. É químico com atribuições tecnológicas, formado pelo IQ da UFRJ, gerente de contas e especialista em aditivos para óleo lubrificante. Passo a palavra para o Rafael Silva. Olá, gente. Então, muito obrigado ao grupo por ter me convidado para fazer mais um bate-papo, né, a respeito desse tema de chemical leasing e a aplicação, né, no mundo dos lubrificantes. Então, uma ideia nossa é tentar passar um pouco da visão, né, de como que a indústria de lubrificantes enxerga esse tema e como que a sociedade, né, tem a resposta quando tenta se aplicar esse tipo de metodologia no mercado. Então, é um pouco da outra ponta, né, que a gente costuma muito ver as metodologias, as informações teóricas, né. Então, a ideia de hoje é ver um pouco de como que isso é aplicado lá na ponta, lá no consumidor final, e como é que a gente tem essa resposta. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e a partir do momento que a gente for conversando, for apresentando, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes, tá bom? Vamos lá, qual vai ser a nossa proposta de hoje? Os pontos que a gente vai tentar cobrir hoje. O que entendemos como valor. Para a gente falar sobre chemical leasing, a gente tem que ver qual é o valor que a gente está propondo ao produto e ao consumidor final. A evolução dos lubrificantes, né, como durante o tempo, como que isso se deu. O papel da ANP, que é muito importante nessa indústria também. O que a legislação brasileira consegue ajudar a mover, principalmente os níveis de qualidade de emissões desse segmento. Falar um pouco de conceitos de chemical leasing, que vocês já devem estar um pouco familiarizados, mas a gente vai voltar a esses conceitos dentro da aplicação, dentro do mundo de lubrificante, que é o nosso item 6. Vamos falar sobre o mercado brasileiro, como que ele se comporta quando tem uma proposta dessa. A gente conclui e depois a gente abre para perguntas, apesar de que a gente vai poder também falar um pouco sobre essas perguntas durante a nossa apresentação, ok? Bom, para começar, eu vou pedir para o pessoal, não sei se está todo mundo vendo, no chat a gente vai disponibilizar um link. Obrigado, Silmara. Então, esse link, eu queria que vocês clicassem nele, e eles vão ter 3 perguntinhas, tá? Bem rápido, são perguntas bem diretas, de novo, sem pensar muito, queria que vocês respondessem, tá? Então, clica aí nesse link, e aí eu vou habilitar aqui para vocês a primeira pergunta, ok? Vamos lá, a primeira pergunta é: como eu gerencio a troca do lubrificante do meu carro? Sem pensar muito, vamos lá, 15 segundinhos para vocês darem aí a resposta. Movendo ainda, ok. Mais uns segundinhos para vocês pensarem um pouco mais. Sendo bem honesto, hein, gente? Ok. No final eu vou mostrar, tá? Isso é um pouco do que a gente vai falar durante a apresentação, tem muito a ver com isso, tá? Depois a gente vai rever o resultado. Ok, vamos lá. 5 segundos para eu mudar para a próxima. Ok, última chance. Tem gente trocando aí. Vai, não vai? Vamos lá, vamos para a segunda. Onde que você troca o seu lubrificante? Concessionária, no mecânico, numa autotroca, que são aquelas lojinhas que você vai que só tem lubrificante, aquilo é chamado de uma autotroca. Então, aonde que vocês costumam trocar o lubrificante de vocês? Isso pode variar também um pouco com a idade do carro de vocês, do automóvel, para quem tem, claro, né? Ok? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém vai mudar?
Ok, vamos lá, próxima. Como que você escolheu esse lubrificante? Foi a concessionária que trocou e você nem sabe o que foi colocado no seu carro? Foi o seu mecânico que trocou e você não sabe qual foi? Foi o frentista que te indicou lá no posto de gasolina, mas você também não sabe qual foi que ele colocou no seu carro? Ou você olhou no manual, viu que estava escrito lá, foi no frentista, falou, eu quero óleo XYZ, 3 litros, coloca aí no meu carro. Foi essa, qual foi a forma? Vamos lá, gente, bem honesto, hein? Ok? Beleza. Obrigado pela participação. No final a gente vê o resultado. Vamos prosseguindo. Vamos lá. Como eu falei, né? Para a gente falar um pouco de chemical leasing, a gente tem que entender qual é o valor e qual é a sua proposta que você vai colocar dentro do mercado para ver se o consumidor final vai comprar a sua ideia ou não. Então, o primeiro ponto é, qual é o objetivo de um lubrificante? Né? O objetivo de um lubrificante é apenas um, é proteger o motor do teu carro devido aos atritos entre as peças e refrigerar o seu motor. Então, para cada figurinha dessa que está aí dentro da sua tela aí mostrando para vocês, o lubrificante faz a mesma coisa, mas o valor para cada um desses é diferente. Então, por exemplo, para o entregador do iFood ou do Rápido, que seja, do Uber Eats, o que for, ele tem um valor para aquele lubrificante. E ele tem ali a quantidade de dinheiro ali separada para ele trocar esse lubrificante. Tá? Para o cara que tem uma moto esportiva, ele já tem um outro valor. Ele pode se dispor a comprar um lubrificante de mais qualidade, é um bem que ele tem ali precioso, que ele sai às vezes só aos domingos para dar aquela volta com a moto dele e ele tem um valor. Né? Para um caminhão desses que a gente vê muito nas minas, né, que são caminhões gigantescos, né, esses caminhões eles também têm um valor, né, eles não podem quebrar. Um dia de um caminhão parado desse, ele tem uma perda monetária muito grande, porque ele vai deixar de produzir. Né? Ele está muito pouco envolvido, por exemplo, em economia de combustível, de emissões, ele quer produzir, 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 produzir. Para um carro de Fórmula 1, por exemplo, o que ele quer é ganhar a corrida no final, ele quer ser mais rápido. E não importa se o óleo vai durar 1, 2, 3, ele quer que ao final da corrida ele ganhe a corrida. Já para um frotista de ônibus, por exemplo, que a maior parte, né, do investimento dele é em combustível, por exemplo, ele vai ter também o seu valor do lubrificante e aplicado à frota dele, por exemplo. Então, quando a gente vai falar de chemical leasing, a gente tem que ver quem é o seu consumidor final, para ver se ele vai valorar ou não essa proposta de chemical leasing e de química verde também. Então, muitas das vezes, né, a gente tem um pensamento da teoria que isso vai ser muito bom para o meio ambiente, mas de repente o teu consumidor final não valora isso, não paga por isso. Né? Então a gente tem que entender como que a cadeia por inteiro ela funciona nessa metodologia. Okay? Bom, vou dar uma prévia do que é um óleo lubrificante. Antes da gente começar a falar também, eu vou dar uma prévia. Isso tem muito a ver também com as perguntas do que eu passei lá primeiro, né? Então, o rótulo de uma garrafa de lubrificante, ela diz muita coisa, né? Tem várias informações no rótulo e no contrarótulo que fazem você ter a escolha correta do lubrificante para o seu automóvel. Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, o grau API que está lá, por exemplo, nesse rótulo aqui lá embaixo, que é um sistema de qualidade americano, né, que regula para carros de passeio e carros de motores a diesel, carros maiores, para os carros de passeio com uma letra S no início e depois segue o alfabeto, então SA, SB, SC, SD e assim vai. E para carros, caminhões, motores a diesel mais pesado, da linha mais pesada, elas começam com a letra C. Então, a partir do momento que você vai aumentando o seu alfabeto, você torna a qualidade do seu óleo, a especificação do seu óleo mais severa e uma qualidade melhor. Então, movendo para a direita sempre, lembrando que ele vai ficando cada vez mais um óleo mais complexo e com uma qualidade melhor. Tá? Hoje em dia, a nossa regulação aqui do Brasil só permite a venda de óleos a partir do SJ. Tá? E hoje a gente já consegue ver aqui tecnologias SP. Tá? Então, para carros de passeio,
a gente tem, a ANP regula que o nível mínimo de qualidade que pode ser vendido é um SJ, e o máximo que a gente vê hoje no mercado é um SP. Olhando para a linha diesel, é um CH4, tá? E a gente já tem um CK4 hoje no mercado aí. Então, quem regula isso, a gente vai falar um pouco sobre a ANP, quem determina qual é o nível mínimo de qualidade é a própria ANP, ok? Então, alguns podem ter alguns tipos que a gente chama de DUNS, né? Que são selos de aprovação, né? Que isso aqui também pode vir em alguns litros de óleo lubrificante. Quando a gente lê essa palavrinha Resource Conserving, isso significa que ele tem uma resposta de economia de combustível, tá? Vocês podem achar isso também. Ele é o grau API e o nível de viscosidade, tá? A gente pode ver também qual é a base do óleo básico dele, se ele é um óleo mineral, se ele é um óleo semissintético ou se ele é um óleo sintético. Isso tem a ver não com os aditivos, mas sim com o óleo básico que entra, tá? Óleo mineral, lembrando, é aquele que vem direto lá da torre de destilação de petróleo, lá da refinaria. Semissintético é uma mistura de um óleo sintético com um mineral, tá? A gente tem que ter aqui, para ele ser um semissintético, no mínimo por volta de 10% de óleo sintético, ou um óleo que a gente chama de full sintético, né? Ele é totalmente sintético, 100% sintético. Ok? A gente vai ter também aqui a viscosidade do teu lubrificante. Então, ele é sempre representado por um número, uma letra W e um outro número. Quanto maior são esses números, mais viscosos são os óleos lubrificantes, tá? Esse W significa a palavra winter. O primeiro número seria o grau de viscosidade de partida do seu motor, tá? E o segundo número seria a viscosidade do produto quando o motor já está funcionando, já está aquecido, tá? Então, quanto mais a gente vai aumentando aqui, ele vai aumentando a viscosidade, ok? E por último aqui, por exemplo, a gente tem uma outra informação, né? São aprovações de montadoras. A gente também, além de todo esse grau de complexidade, as montadoras também, elas têm os seus próprios testes. Então, por exemplo, a Volkswagen tem o próprio teste dos motores dela. Então, ela testa, tem as especificações, e aí as companhias vão aprovando os seus lubrificantes e vão ganhando esses títulos dependendo da montadora. Então, se você somar todas essas combinações, você começa a ver exatamente o grau de complexidade que tem dentro de uma garrafinha. Então, a pergunta é, você sabe escolher o seu óleo? Você tem infinitas possibilidades de você juntar um grau API com a base do óleo básico, com os graus de viscosidades e com todas essas especificações. Então, dentro de uma garrafinha dessa, existe muita informação. E essas informações aqui são exatamente as que vão ter certeza que vão proteger o motor do carro de vocês. Ok? Qual é o papel da ANP nisso tudo, né? Como se inicia esse processo, né? O processo se inicia quando uma empresa de lubrificante quer lançar um produto. Então, existe uma demanda do fabricante de lubrificante, então ele vai ter uma ideia do que vai ser o próximo óleo lubrificante que ele vai lançar, por exemplo. Então, ele tem uma ideia de qual é o grau de viscosidade que ele vai querer, ele sabe qual é o grau API ou ASEA. O ASEA é similar ao API, só que é um claim europeu. E ele quer saber, ele vai ter também quais são as montadoras que ele vai querer que cubra esse óleo lubrificante. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar isso tudo e essas empresas de aditivo vão oferecer formulações para as empresas de lubrificante. Então, quem detém e quem gera esses atendimentos aqui são as empresas de aditivos. Então, as empresas de aditivos geram essas formulações, fazem todos esses testes e cada um tem a sua formulação. Essas formulações são enviadas para essas empresas de lubrificante e elas decidem qual levar. Então, determina-se qual é a melhor combinação entre aditivos e óleo básicos, né? Óleo básicos também não é só mineral, sintético e semissintético, a gente divide também em óleo básicos grupo 1, grupo 2, grupo 3, ou seja, vai diferenciando o nível de qualidade do óleo básico também. Então, determina-se qual vai ser a melhor combinação aditivo óleo básico. Depois disso fechado, a empresa de aditivos entrega uma carta assegurando as aprovações das formulações. Então, a gente diz, olha, essa formulação com esse óleo básico atende às especificações
A, B, C e D a esses níveis de viscosidade, grau de viscosidade. Então, isso começa lá na empresa de lubrificante, passa pela empresa de aditivo, termina de lubrificante e aí começa a interface com a ANP. Então, essas empresas enviam as cartas que as empresas de aditivos mandaram, eles enviam amostras, eles enviam os rótulos, e tudo isso vai para a ANP fazer o quê? Fazer uma homologação desse óleo lubrificante. Então, a ANP ela tem um banco de dados de todos os lubrificantes que estão aprovados para irem ao mercado, e apenas esses produtos homologados são aptos a irem para a prateleira ou a estarem no posto de gasolina ou a serem vendidos no mercado. Então, quem controla isso, mais uma vez, é a ANP. Então, o que ela faz? Ela registra o produto, né, dentro desse banco de dados. Depois disso, feito, ela pode ir ao mercado e fazer amostragens. Então, a ANP ela tem o poder de ir em qualquer posto de gasolina, em qualquer empresa de autotroca, qualquer revendedor de combustíveis e pegar a amostra desse lubrificante. Ela pega a amostra desse lubrificante e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma verificação. Ela vai fiscalizar para ver se o que a empresa de lubrificante falou que ela vai vender é o que ela está vendendo. Então, ela vai fazer a medição de viscosidade para ver se ela está atendendo, ela vai ver se os metais estão batendo, né, de acordo com os aditivos que ela está usando nessa formulação, ela vai ver se tem um melhorador de índice de viscosidade, tudo isso ela vai ver se realmente está batendo o que a empresa de lubrificante falou que tem. Além disso, ela também cruza números, né? Então, as empresas de aditivos, elas enviam para a ANP qual é a quantidade de aditivo que ela vendeu para a empresa A, B ou C. E a empresa de lubrificante, ela tem que informar a ANP o quanto que ela vendeu. Então, é tipo uma receita federal química, né? Então, ela tenta cruzar os dados do que ela homologou, do produto que ela homologou, e do quanto que as empresas de aditivo venderam de aditivos para ela e o quanto que saiu. Então, ela faz esse cruzamento de dados para ela ter certeza que as empresas, por exemplo, não estão usando menos aditivos do que deveriam, ou se não estão até usando aditivos do que deveriam. Então, a partir do momento que ela vai, pega uma amostra dentro do mercado e vê, por exemplo, que não tem aditivo nenhum, essa empresa é multada e esse produto deixa de poder ser vendido no mercado. Ok? Mesmo assim, né, a gente consegue ver aqui que às vezes 25% de não conformidade é encontrada nessas amostras. Né? São poucas empresas, mas na maioria são as mesmas empresas que ocorrem no mesmo erro. Né? Então, é fácil você ver problemas de rótulo, né? É fácil você ver também problemas de não conformidades qualitativas, né? Não está especificado da forma que ele encontra o produto, ou até mesmo de produtos que não estão sendo nem aditivados, né? Amostras de produtos óleos de lubrificante que estão sendo vendidos com várias especificações que, na verdade, ali só tem óleo básico. Então, tudo isso é papel da ANP para nos proteger, assim como ela protege nos combustíveis, ela também protege o consumidor final com relação ao óleo lubrificante. Ok? Bom, vamos falar um pouco sobre legislação, né, e o apoio que o governo dá, né, para o chemical leasing e para a química verde, né, como que eles conseguem nos ajudar, né. Bom, a indústria automotiva, né, no ano de 2012, o governo ele lançou um programa chamado Inovar Alto, tá? Esse programa, ele incentiva as empresas a porem verba dentro de pesquisa e desenvolvimento, e o foco, muito parecido com a Rota 2030, que substituiu o Inovar Alto em 2012, é basicamente a eficiência energética, né? Então, o governo fez essa proposta para as montadoras, né, para as empresas que revendem motos, carros e caminhões, de que se eles atendessem a tais objetivos finais de eficiência energética, eles tiveram, na verdade,
incentivos fiscais, em termos de, principalmente no IPI da revenda dos automóveis. Então, isso ajudou muito, porque o que o governo quis, né, nessa época, e até hoje ainda existe na Rota 2030, é que com automóveis com uma eficiência energética maior, eles consomem menos combustíveis, consumindo menos combustíveis, automaticamente eles vão poluir menos, tá? Então, isso foi foram dois projetos que o governo lançou e que deu muito certo. As empresas conseguiram atingir, várias delas até atingiram mais do que o governo pediu para ser o patamar e conseguiram também baratear, né, para o consumidor final o valor do automóvel, né? Bom, assim como a indústria de montadoras, né? A gente tem também na parte de combustível, a gente sabe, a redução de enxofre, né? Hoje a gente tem o diesel S10 sendo disponibilizado para o consumidor final, então abaixou o nível de enxofre dentro do combustível da linha diesel. As emissões também, o Proconv P8 e o Promote, né? Proconv muito direcionado à linha pesada, ou seja, são relacionado ao grau de emissão que esses veículos pesados têm, então cada vez mais a legislação está sendo mais rigorosa, né, e diminuindo essas emissões, e o Promote é relacionado à moto. E é muito interessante que isso tá direcionado à moto também, é algo um pouco novo, né, porque a gente pensa que a moto por ser pequena, né, um veículo pequeno, ela polui pouco. Mas se você for olhar bem no grau de emissão, as motos chegam, às vezes, a poluir cerca de 30 vezes mais do que um carro. 20 vezes, 30 vezes mais do que um carro. Porque hoje em dia os caminhões, né, e os automóveis, né, de carros de passeio, eles têm controles de emissões muito mais severos, né, e automatizados, com uso de catalisadores, que a moto não tem. Então, a moto por si só, ela já polui muito mais do que um automóvel, um carro de passeio e até mesmo do que um caminhão. Claro, um caminhão regulado e com os controles que eles possuem de emissões funcionando, né? Porque isso também a gente já entende que a gente já consegue ver aí no mercado alguns pessoas que possuem frota que às vezes até bypassam esses catalisadores, né? Mas tudo isso é a legislação apoiando a gente ter um meio ambiente melhor, né? Bom, falando sobre chemical leasing. Chemical leasing, né, são conceitos básicos, né? O que a indústria pensa quando fala em chemical leasing? Pensa em um volume menor, né? Então, a gente pensa que a gente vai vender um volume de lubrificante menor no futuro, né? Porém, isso não significa que a indústria vai fazer menos volume de dinheiro, não vai ter uma lucratividade menor. A gente pensa nisso ao mesmo tempo, em paralelo, vendendo um menor volume, tendo uma lucratividade maior, tá? Junto disso, poluir menos e aumentar o nível de qualidade do lubrificante que você vai consumir. Então, é um pouco dúbio quando se você olha para esse slide, parece um pouco impossível disso ser obtido, né? O chemical leasing para algumas áreas realmente parece às vezes algo intangível, mas a gente consegue ver mais à frente, a gente vai falar um pouco mais à frente que isso é possível e como que a indústria trabalha para chegar a esse objetivo final, né? Bom, o principal ponto, né, que a gente olha no óleo lubrificante para ter o chemical leasing como uma meta atingível é o intervalo de troca, né? Então, o intervalo de troca significa, vou trocar o óleo do meu carro, tiro o óleo que está lá, coloco um óleo novo, troco o filtro, troco o que for, quando que eu vou ter que trocar novamente, tá? Isso, ao passar do tempo, isso aí tem cada vez aumentado mais. Então, com o passar do tempo que você está aumentando a qualidade e a tecnologia envolvida nesses lubrificantes, você consegue aumentar o intervalo de troca, né? Ou seja, você consegue ter um menor volume de lubrificante sendo vendido.
Porém, quando você está com uma qualidade melhor, você também consegue ter um valor agregado maior também, né? Isso é bom para todo mundo, principalmente, por exemplo, para os frotistas e para quem está trabalhando mesmo com automóvel, né? Você tirar um automóvel, um ônibus, o que seja, para você fazer uma manutenção, para você trocar o óleo lubrificante dele, isso demanda tempo, e dependendo do que for, esse tempo custa, né? É muito dinheiro você ter, por exemplo, um caminhão de uma mina parado para trocar lubrificante de 15 em 15 dias. Então, para esses caras, o tempo é dinheiro, né? Um maior valor agregado. Quando você faz isso, você está, de novo, aumentando tecnologia, colocando valor agregado e podendo extrair mais do óleo lubrificante. Ok? Isso é benefício? É benefício para todos. Isso tem que ser benefício para todos. Se for só benefício para a indústria e para o consumidor não for benefício, isso não vai à frente, né? Então, quando a gente fala do consumidor final, se você tiver uma ideia mirabolante e que isso vai trazer muitos bens, mas isso no final vai ter um custo muito elevado, isso não vai à frente. Então, isso tem que ser um benefício para todos, né? Para isso se tornar realidade, não tem como. Você tem que mexer na complexidade. Você tem que mexer na complexidade do quê? Do que você está propondo ao seu consumidor final. E também ao valor do seu bem, né? O que a gente quer é que tudo isso ocorra e que seu carro continue rodando, que o seu carro não quebre no meio do caminho porque você tentou fazer um intervalo de troca maior. Então, isso tudo é muito consciente. Então, muito consciente, e até a gente vai falar um pouco mais à frente sobre as concessionárias, né? Eles consideram o óleo lubrificante como uma peça integrante do carro. Então, não é à toa que você perde a garantia se você não fizer a troca dentro da própria concessionária. Então, eles só garantem sendo eles mesmos que troquem o seu óleo lubrificante, de tão importante que é isso para a vida útil do seu motor, tá? Então, no final, tudo é dinheiro. Tudo envolve a parte econômica. Tudo tem que dar o que a gente chama de dar o match, né? A gente tem que, para isso ir à frente, tem que ser bom para todos. Se for bom só para metade ou para um terço, isso não vai à frente, ok? Bom, vamos falar sobre impacto ambiental e a severidade do óleo, né? O que que, o que que, qual é o impacto que o óleo lubrificante tem quando você quer aplicar os conceitos do chemical leasing, né? Bom, para você ter um intervalo de troca menor, né? E você ter uma eficiência energética dentro do seu veículo, né? A gente quer óleos lubrificantes com cada vez menores índices de viscosidade, né? Por quê? Com menores viscosidades, você consegue manter o atrito cada vez menor. Então, a gente quer que os automóveis consigam se mover os pistões ali com cada vez menos atrito. Então, para isso, a gente reduz a viscosidade. Então, lá no passado, né, há 25 anos atrás, lá com aqueles automóveis que não tinham praticamente nenhuma tecnologia envolvida, né, a gente tinha óleos, por exemplo, monoviscosos, né, a gente não tinha os melhoradores de índice de viscosidade. Então, aquele grau 5W30, 10W30, aqueles eram apenas um número. Era o SAI 30, era o SAI 40, eles não tinham o que a gente chama de melhoradores de índice de viscosidade, que nada mais é que são polímeros que mantêm o grau de viscosidade numa faixa cada vez menor, independentemente da temperatura que o teu motor está rodando. Então, de novo, menores viscosidades e menor atrito é o que a gente quer. A gente quer para a gente ter eficiência energética, com eficiência energética a gente tem o menor uso de combustíveis, com menor uso de combustível, a gente tem menos emissões, ok? De novo, aí a gente vai falar um pouco também de economia de combustíveis. Tá? De novo, eficiência energética. Tudo que o lubrificante está procurando, mantendo o objetivo principal, que é a proteção do motor, a gente quer uma economia de combustíveis e ter uma menor emissão de CO2. Tá, e como isso impacta no óleo lubrificante, né? Bom, cada vez que você reduz a sua viscosidade, fica cada vez mais difícil você manter o que a gente chama de película protetora.
né? O grau de aderência do teu lubrificante com as peças do teu motor fica cada vez mais difícil se você reduz essa viscosidade. Então, a gente tem que ter tecnologias cada vez mais inovadoras para que a gente mantenha essa película com cada vez menores viscosidades, ok? Bom, a indústria também, as indústrias de automóveis também estão trabalhando. Então, cada vez mais a gente vê motores menores, né? Então, se você comparar, por exemplo, um carro 1.0 de hoje, né, o torque que ele tem hoje, se você comparar o carro 1.0 de 10 anos atrás, é muito maior o torque que tem hoje no motor 1.0. Então, eles fazem o que eles chamam de downsizing, né? O motor de antigamente 2.0, ele tem um desempenho parecido hoje com o 1.6. O 1.6 tem parecido com o que é o 1.0. Então, isso é devido às injeções eletrônicas, motores turbinados, tudo isso. E também, isso inclui a maior severidade do óleo, né? A severidade do óleo aqui, ela é impactada por dois pontos, principalmente. A pressão que está dentro desses motores e a temperatura, né? A temperatura envolvida nesse motor é cada vez mais alta. E o óleo lubrificante sendo submetido a uma temperatura alta e uma pressão alta, ele tende o quê? Ele tende a se oxidar mais rápido. Então, a gente também tem que ter outras fontes de aditivação dentro do óleo lubrificante para ele estar preparado para esse downsizing, ok? Então, algumas fontes, né, que a gente tem a nossa reserva básica dentro do lubrificante, né, para combater os ácidos que são formados e tentar proteger ele para que ele oxide cada vez mais lentamente. E devido à temperatura e pressão também o cisalhamento dos polímeros, né? Porque com esse grau de pressão e temperatura, a tendência é que os melhoradores de viscosidade, eles cisalem, né? Eles quebrem as moléculas. E com isso você tem um disparo no grau de viscosidade do seu óleo e você acaba não protegendo mais o seu motor, né? Tudo isso visando o quê? Economia de combustível e emissões de CO2. Então, voltando ao assunto, né, dentro do chemical leasing e da química verde, né, está muito interligado na área do lubrificante, a, tanto a parte de chemical leasing de venda menor, porque se você consegue aumentar o ponto, o intervalo de troca, você tem menos rejeito, você tem menos garrafas plásticas, tampas, então você consegue ajudar o meio ambiente, né? Você tem cada vez menos rejeitos sólidos e líquidos sendo colocados dentro do nosso meio ambiente, e você também consegue trabalhar cada vez mais com óleos de qualidade melhor, para você ter uma economia de combustível e você poluir menos. Então, a química verde e o chemical leasing está muito interligado aqui, tá? Dentro desses aspectos que a gente falou. Bom, eu coloquei um slide aqui que está muito na moda agora, né, que são os formadores de opinião. Conversando com as pessoas do mercado na ponta, né, dos revendedores, né, a gente tem basicamente aqui 3 formadores de opinião. A primeira são as montadoras, né? A partir daqui eu vou falar do mais qualificado para o menos qualificado. Então, as montadoras, como que eles formam essa opinião? Primeiro, forçando você a trocar o óleo na concessionária. Você trocando o óleo na concessionária, ele garante que o teu motor vai rodar, porque ele vai colocar o lubrificante correto. O serviço de troca, que se você quiser trocar o seu óleo para sempre dentro da montadora, você pode trocar. Geralmente é um valor maior, né? E o manual do automóvel, né? Que se você não quer trocar o óleo lubrificante, já saiu da garantia, quer trocar o óleo lubrificante do seu automóvel, a forma que você tem que trocar é olhando o manual do automóvel. Então você pode perguntar qual é o melhor óleo. O melhor óleo é o que está indicado no manual do seu automóvel, tá? Então a montadora é o formador de opinião mais qualificado para te falar qual vai ser o óleo lubrificante a colocar no seu carro. O segundo são os mecânicos e as autotrocas, né? Então, muitas das vezes você faz a cada um ano, ou a cada 6 meses, ou de 10 mil e 10 mil quilômetros, você leva seu carro no mecânico para fazer a sua manutenção preventiva lá, e aí ele troca o óleo do seu carro. Olha, já passou 10 mil, vamos trocar o óleo do seu carro, né?
Então, às vezes, ele já tem o óleo na oficina dele, ou na autotroca lá, o especialista vê e fala para você qual é o óleo que você tem que trocar, mas muitas das vezes a gente é induzido, né, a escolha do óleo. E por final, são os frentistas, né? O frentista, eu tenho até um caso que eu tenho um amigo, um colega que trabalha numa empresa que vende, chama de coolant, né? Que você bota lá para resfriar o motor, né? E o frentista sempre fala, e aí, colega, água e óleo? E aí ele fica, nossa senhora, porque ele fala, não, não é água, isso que está aí não é água, isso aí é um coolant, né? Então, os frentistas são aqueles caras que quando você para colocar gasolina no teu carro, ele pede para abrir o trocor, teu motor, saca aquela vareta, limpa lá e fala, olha, teu óleo está baixo, ou teu óleo está preto aqui, ó, você tem que trocar. Então, esse também é um formador de opinião muito forte, né? E o grau de conhecimento do frentista, comparado às outras duas, é muito menor. Porém, ele é um formador de opinião muito importante, porque ele consegue, muitas das vezes, te convencer a trocar o óleo que ele quer, no momento que ele quer, e você fica muito passível a isso, né? A gente vê que o consumidor final, nesse nicho de mercado de lubrificante, eles entendem muito pouco, né? A gente não é nem um pouco seletivo na escolha do óleo lubrificante. A gente a gente é facilmente influenciável dentro da escolha do lubrificante. Então, aqui o frentista, muitas das vezes, ele vai te indicar qual é o óleo que você deve trocar e a hora que você deve trocar. Ou, muitas das vezes, até ele vai falar para você completar o óleo, falar que teu óleo está baixo, que você precisa completar o óleo. E aí ele abre a garrafinha e completa teu óleo lá e te devolve o quanto que sobrou na garrafinha. Isso também é possível que um frentista fale isso para você. Tá? Bom, visto tudo isso, né, quais são as barreiras? Quais são as barreiras que a indústria enxerga para a aplicação do chemical leasing e a química verde, né? A primeira é o conhecimento, como a gente falou. Se a pessoa não conhece o que ela está comprando, ela não vai poder fazer a melhor escolha. Ela vai ser cada vez mais induzida a comprar o que o formador de opinião vai te oferecer. Então, o conhecimento, você saber o que você está comprando, você saber se aquele produto é um produto verde, por exemplo, é um produto que vai te dar uma economia de combustível, é um produto que tem um grau de viscosidade menor, que você vai conseguir rodar ao invés de 5 mil, 10 mil quilômetros, isso é conhecimento, que muitas das vezes as pessoas não têm. Isso é uma barreira para a gente aplicar o chemical leasing. Segundo, preço versus qualidade. Então, se você está sem dinheiro e tem que trocar o óleo do teu carro, e você tem lá um óleo de baixa qualidade a um preço que é 50% mais barato, você não vai optar por um óleo que vai te dar uma qualidade melhor e um intervalo de troca menor. Você vai optar pelo de menor preço. Influência. De novo, quem está te oferecendo lubrificante? Essa pessoa é realmente conhecedora? Será que o frentista do posto, ele conhece 100% dos motores? Né? A gente tem diversos tipos de montadoras, diversos tipos de automóveis, diversos tipos de motores, diversos tipos de tamanhos de motores também. O mesmo automóvel pode ser 1.0 ou 1.6, né? E pode ter diferentes tipos de lubrificantes aplicáveis. Então, a maioria, quase 100% das vezes, quando você para no posto de gasolina, ele não vai pedir o manual do seu carro. Eu tenho certeza que ele não sabe 100%. E ele vai te influenciar no óleo que ele acha que é o melhor. Ok? Disponibilidade. Então, de novo, quando você, dentro de um posto de gasolina, ou no mecânico, ou de uma autotroca, pode não ter o óleo lubrificante que é estipulado para o seu carro. Né? Então, se você não tem, e às vezes você quer comprar um óleo acima do que você pretende, né? Quero comprar um óleo sintético ao invés de um mineral, às vezes não tem. Né? Então, a disponibilidade também, se o cara vende muito óleo mineral ao baixo qualidade, ele pode encher a loja dele, ali a mecânica dele, de óleo mineral a baixo grau API. Então, isso também influencia na disponibilidade. Ok? E a demanda. Demanda tem muito a ver também com isso. Então, se você não vende um óleo que é muito bom para ser usado por causa do preço,
e ele encalha lá no ponto de venda, talvez ele deixe até de ser comercializado, né? Produtos biodegradáveis, por exemplo, que tem uma vida útil menor, ele pode ser tirado de circulação porque a demanda é muito baixa. Então, isso tudo são barreiras. São barreiras que o quê? Que vai te impedir de você levar a sua ideia à frente, tá? Isso é ligado ao lubrificante, mas se aplica também a outras fontes do mercado, da indústria. Bom, mercado brasileiro. Né, quando a gente olha para o mercado brasileiro, né, a grande maioria do consumidor não compraria um óleo verde sendo 50% mais caro que o convencional. Ou seja, se eu tenho uma base refinada, que é um óleo considerado como verde, só que ele tem que custar um pouco mais caro porque ele precisa de tecnologias para atender esse óleo básico que está entrando na formulação, e isso custar mais caro, dificilmente o mercado brasileiro vai atender. Então, a indústria tende a ver muito mais também o valor em termo monetário para ver se isso vai alavancar ou não, tá? A venda e se esse produto vai ser um produto de sucesso, tá? Segundo ponto, sem o conhecimento, o consumidor não paga 20% a mais de lubrificante com o dobro de intervalo de troca. Então, esse conhecimento, muitas das vezes, as pessoas não conhecem, tá? Então, se um óleo mineral, às vezes, troca, você tem que trocar de 5 em 5 mil, talvez o óleo sintético vai te possibilitar trocar de 10 em 10 mil quilômetros. Então, às vezes, o consumidor final não entende. E aí ele vê o preço e fala, esse aqui faz a mesma coisa que esse? Faz. Então, ele vai optar pelo mais barato. Bom, grande parte do consumidor convencional também não paga 30% a mais em um lubrificante que gera uma economia de 4% de combustível. Isso está muito voltado aos carros de passeio, tá? Quando você vai para as frotas, né? Para as pessoas que têm grande quantidade de automóveis, né? E isso consegue ver um benefício, eles até passam a enxergar isso com bons olhos. Mas para o consumidor de carro de passeio, dificilmente isso, se houver uma diferença muito grande, é, ele não acha isso um benefício, apesar disso ter um impacto ambiental muito forte. Ok? Conclusões finais. Bom, engajamento de chemical leasing no lubrificante. Quem são o que mais provê, né? Primeiro, o governo, que a gente chama de QUP, Quality Upgrade. Então, cada vez mais o governo ele tem que impulsionar a indústria a mover lá para a direita daquela ordem alfabética lá do grau API. Então, a gente precisa de cada vez mais que o governo nos ajude a tirar os produtos de baixa qualidade do mercado, porque já não são mais aplicáveis à frota de hoje em dia e que não ajudam com o meio ambiente. Então, cada vez mais a empurrar para a direita aquela régua do grau API. A ANP fiscalizando, isso é muito importante, que a gente ainda enxerga no mercado produtos sem aditivação, dizendo que estão aditivados e que não estão atendendo às especificações que eles dizem que têm. E para todos, né, o que a gente está fazendo aqui, prover conhecimento. Né? Então, com as pessoas tendo mais conhecimento, elas vão conseguir ser mais seletivas e menos influenciadas. Então, com conhecimento, todos conseguem ter um engajamento melhor. Né? Às vezes, pessoas que estão muito motivadas em ter como eu vou dizer, uma ajuda, né, ao meio ambiente, nem têm o conhecimento que elas podem fazer isso de diversas formas. O lubrificante é apenas uma, de várias outras formas. Né? Então, poluir menos significa você trocar o óleo com um intervalo maior, né? Significa você usar um óleo que economiza combustível. Então, tudo isso, né? Hoje em dia até a gente conhece que os carros hoje já tem lá o ticketzinho lá, quando você vai comprar um carro, né? Tipo de geladeira, de economia de combustível, ele tem lá se é um grau A, B, C ou D, né? Em eficiência energética, isso foi uma evolução nossa, né? Que fala ali o quanto de emissão que o carro está gerando, vai gerar para você comprar, então isso é um ponto. E o lubrificante também está totalmente direcionado a isso também, tá?
E por final, a decisão de compra é sempre facultativa e mais complexa no varejo. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, você vai dar um leque de opções para o consumidor final, mas ele vai fazer a escolha dele. E ele pode ser influenciável. Tá? Então, a escolha, por mais linda que seja a história, no final das contas, a escolha é facultativa ao consumidor final. Cabe a nós e a todos prover conhecimento para as pessoas escolherem melhor. E ainda mais complexo no varejo, porque a gente tem uma diversidade muito grande do consumidor final, né? É, então, diversos tipos de consumidores com diversos valores, né, pré-determinados na sua mente para você ter ali a decisão final de qual lubrificante vai ficar. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar e vamos ver um pouco das perguntas aqui e o resultado final do slide que a gente fez no início, que eu achei bem interessante. Eu nunca tinha feito isso, aí eu decidi colocar e vou dividir um pouco com vocês. Deixa eu botar Rafael, aqui. Sim. obrigada pela apresentação. Vou tentar fazer. Tiveram várias, se eu não me perdi aqui nas contas, são 7 perguntas. E aí, Uhum. infelizmente, não vai dar para a gente responder todas, né, por causa do tempo. Você falou que ia mostrar, né, o resultado da pesquisa do Slido. Uhum. Então, eu vou perguntando aqui algumas coisas, aí você vai mostrando também seus resultados. Uhum. A pergunta número 1 veio pelo Google Forms, quando o pessoal pode se inscrever, já pode mandar alguma pergunta, que Uhum. é: quais as principais dificuldades que um segmento pode ter para a implantação do sistema de chemical leasing? E você falou um pouco em barreiras, né? Uhum. Sim, a principal dificuldade que eu acho é a indústria ela tem que provar para o consumidor final que é financeiramente viável, né? E, na minha opinião, né? Financeiramente viável, ou seja, ele vai ter um retorno econômico, tá? É, aplicando essa metodologia e que isso, né? Por empiricamente vai trazer algum bem para o meio ambiente. E vai ser uma melhoria para o bem dela. Se alguma, de novo, que eu tinha falado, se algum desses pontos não der o match, é muito difícil de ser aplicado. Então, se você quer fazer um chemical leasing, né, em que o cliente final vai gastar mais do que ele gastava, eu vejo isso muito difícil de ser implementado. Então, isso tem que ter benefício em todas as áreas, econômica, meio ambiente e econômica para as duas partes, para quem está vendendo e para quem está comprando. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a ideia, quando ela é gerida, ela tem que pensar muito também no consumidor final, se isso vai ser vantajoso para ele também. Tá. Eu vou juntar duas perguntas que, a meu ver, se complementam. São as duas últimas. Pergunta 6, né, que seria: qual o perfil de empresas brasileiras que adotam chemical leasing em sua cadeia de produção barra comercialização? E a pergunta da Ana você tem algum cliente que aceitou esse modelo de chemical leasing? Sim, vamos lá. Sim, alguns clientes trabalham forte, principalmente no intervalo de troca, tá? Mas, de novo, isso aí é seletivo para qual o nicho de mercado que vai ter. Então, isso já é usado, o intervalo de troca já é algo usado, e é algo diferenciado de indústria de empresa para empresa. Então, isso já é algo que já está no mercado. O que eu vejo é que ele é pouco utilizado como marketing para o consumidor final, né? A gente vê muito pouco de marketing de óleo lubrificante, né? É diferente de um refrigerante ou não sei, alguma outra coisa que é vendida. Então, isso às vezes é usado indiretamente para o teu consumidor final, mas eu acho que ainda precisa de mais, de prover mais conhecimento para o consumidor final, tá? Mas isso já é utilizado pela indústria de lubrificante já. Tá. Seguindo aqui, que eu acho que essa pergunta 2 tem a ver com o seu slide, aí talvez você possa mostrar para a gente o que são de resultado. É comum os frentistas proporem completar o óleo. Você sugere que o mais correto é a troca total do óleo ou preencher é suficiente? Vamos lá, eu acho que foi a terceira pergunta. É, eu fiquei muito surpreso
pelo resultado, né? Aqui apenas 15% falou que o frentista que indicou, né? Mas muitos deles foram influenciáveis, né? Se a gente for olhar, 50% foi influenciável e os outros 50% realmente pediu o nome e sobrenome do lubrificante que ele queria colocar. Isso na maioria das vezes, a maior parte se concentra aqui, né? Muito concentrado em ter pouco conhecimento do que ele está colocando no óleo. Aqui, onde você trocou o lubrificante também. Aqui, ó, tá vendo? Apesar de ter muitas pessoas votado no último ali, aqui várias pessoas falaram que colocaram no posto de gasolina. Que isso é uma troca que é comum, né? A pessoa parar o carro e trocar no posto de gasolina. Então, realmente o frentista, né? Para a pessoa que foi colocar o combustível e o frentista ofereceu, né? Às vezes o frentista olha e vê o volume de lubrificante dentro do seu automóvel baixo, ele completa, né? Isso aí não é recomendável, não é recomendado você completar o óleo, porque certamente a química que você está colocando lá dentro, né, é diferente do que estava no seu motor. Então, às vezes tem um motor, tem um óleo mineral e você está colocando um sintético, completando com sintético. Os aditivos provavelmente são aditivos diferentes, são metais diferentes. Então, o balanço, né, dentro daquele lubrificante certamente vai ser colocado por água abaixo, e você já não tem mais garantia nenhuma do que está ali dentro do seu motor, né? Tá um verdadeiro pandemônio quando você faz esse tipo de coisa. Então, você tem moléculas oxidadas, moléculas entrando nova, talvez o antioxidante que estava lá é diferente do que você está, a proporção de anti-espumante é diferente de um de outro, então você começa a ter uma gama de complexidade tão grande dentro do teu motor que você pode quebrar o teu motor por causa disso. Ok, Rafael, obrigada. Vou seguindo aqui mais um pouquinho. 3. Você também acho que respondeu um pouco no slide qual é a relação custo-benefício entre o óleo mineral e o sintético para o consumidor e o meio ambiente, né? Em relação ao custo mesmo, se vale a pena trocar ou não, completar, por ser verde, por ser um lubrificante verde. Na verdade, a gente não pode considerar um lubrificante sintético sendo como verde, né? Ele ajuda o meio ambiente, ele pode ajudar o meio ambiente devido ao seu intervalo de troca e talvez ao seu grau de viscosidade ser um pouco mais baixo e ter talvez uma economia de combustível, né? O que eu poderia falar, qual é o melhor? De novo, o melhor seria o que está direcionado dentro do seu manual do seu automóvel, tá? Porém, na grande maioria das vezes, um lubrificante sintético, ele tem uma vida útil maior do que um óleo mineral. Então, se você for por esse aspecto, né, você consegue ter uma redução do consumo de óleo devido ao intervalo de troca usando um óleo sintético, tá? E muitas das vezes, se você dobra ao invés de 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, se você dobra o intervalo de troca, dificilmente um óleo sintético custa 2 vezes o preço de um óleo mineral. Então, na hora da escolha, né, é tentar entender, né, se aquele óleo lubrificante ele consegue atender a especificação do seu automóvel, e aí você passa a entender, é mineral, é semissintético, é sintético, né? Então, ali ele recomenda também o intervalo de troca dentro desse lubrificante. Mais uma aqui rapidinho. Muitas vezes o chemical leasing é traduzido como leasing químico. Alguns autores consideram essa tradução um erro. Qual é o seu posicionamento? Existe diferença entre esses termos? Então, eu não sou um expert para responder essa pergunta, né? O que eu entendo de chemical leasing realmente são aqueles 4 pilares, né, aplicados de novo ao segmento, aqueles 4 pilares que tem que trabalhar em conjunto e que se eles funcionarem, tiverem sinergias entre eles, vai ser bom para todos, economicamente, e para o meio ambiente. Mas em função de nomenclatura, eu não tenho muito conhecimento de se existe alguma diferença ou não. Acredito eu que isso se trate da mesma coisa, seria apenas a forma de nomear, né, a metodologia. Tá bom.
Pergunta que não é mais a 5 agora, é a 5 agora. Qual seria o foco ideal da empresa para aumentar o consumo consciente de óleo lubrificante? No consumidor ou nos formadores de opinião? Bom, isso são complexidades diferentes, né? De novo, as empresas de lubrificante, o mais fácil seria nos formadores de opinião, porque você tem uma gama menor e você consegue ter um controle maior dessas pessoas. Então, suprir treinamentos para esses formadores de opinião, isso vai ajudar muito a conscientização do que ele vai oferecer. Né? Por outro lado, se você tentar dar conhecimento ao consumidor final, aí você passa a ter uma complexidade muito maior, porque é uma diversidade muito maior. Então, o mais fácil, né, e o mais que eu acho, seria você atacar no formador de opinião. Se você qualifica o teu formador de opinião, você vai ter um resultado muito mais incisivo e direto no teu mercado final, no teu consumidor final. Seguindo aqui, pergunta 5.1, porque tem duas 5. Quais as principais restrições impostas pelas empresas brasileiras para a implantação do chemical leasing? Pode repetir? Quais as principais restrições impostas pelas empresas brasileiras para a implantação do chemical leasing? A principal restrição é sempre a parte econômica, não tem jeito, né? É o que eu disse, tenho repetido isso porque isso realmente, né, uma bela ideia, se ela não é aplicada ao consumidor final, ela é apenas uma bela ideia, ela fica no papel, ela não é implementada. Então, a principal restrição ainda, né, a gente ainda vê isso muito no mercado brasileiro, é que dificilmente uma empresa paga mais por um produto que polui menos, tá? Hoje em dia, minha opinião, a indústria ainda não paga mais por um produto que polui menos, a não ser que isso vá trazer algum outro tipo de benefício. Então, a restrição disso, né, da química verde, né, de produtos que poluem menos, se ele não trouxer nenhum outro benefício que esteja agregado a isso, ele dificilmente ele vai para frente. Isso também dificilmente vai para frente porque o consumidor final dificilmente paga mais por um produto que polui menos. Infelizmente. Isso é, não sei se é cultural, mas o consumidor brasileiro, ele ainda não está voltado a esse patamar de pagar um pouco a mais para salvar o meio ambiente. Eu não enxergo ainda isso no consumidor final. O consumidor final brasileiro, ele ainda é muito voltado ao o quanto que ele vai, quanto que custa isso, né? Se você falar para ele, olha, tem o produto A e o produto B, esse produto B aqui te ajuda, vai ajudar o meio ambiente. Ele fala, muito bom, legal, vou querer. Aí o cara fala, mas custa 30% a mais. Aí fala, tá, vou levar o outro, né? Por enquanto, ainda é a nossa situação do mercado final, ainda é essa. Eu ia até fazer uma pergunta dentro do slide, poderia ter feito, né? Se vocês pagariam a mais por um produto que polui menos. Quanto a mais? Sim, você paga, mas quanto a mais? Né? Será que se isso for muito a mais, vocês pagariam? Né? E nós estamos falando com pessoas que estão engajadas e que têm um conhecimento técnico, né? Às vezes, muitas das vezes a gente se depara até por uma situação financeira mesmo, e que a gente não pagaria a mais por conta do meio ambiente, infelizmente, né? Verdade, Rafael. Rafael, a gente já está passando um pouquinho da nossa hora, mas antes de encerrar, ainda tem mais algumas perguntas, mas a Ana já me perdoa aqui, porque eu vou falar o sobrenome errado. Oi, Strike. É isso, Ana? Ana, você pode abrir seu microfone? Ela se apresentou sendo consultora da Unido no Brasil, que está apoiando a inscrição de estudos de casos no Global World, sem custos. Ela pode falar um pouquinho melhor aqui e ela Legal. deixou o contato. Então, Ana, se você puder falar, se você estiver ainda online. Ok, eu vou tirar a câmera para melhorar o meu vídeo, tá, Então, boa tarde, eu sou Ana Streich, sou consultora das Nações Unidas para o Chemical Leasing no Brasil
e especial para uma promoção que as Nações Unidas promove a cada 2 anos aproximadamente. Esse ano deveria ser em julho, mas por conta da pandemia ele foi postergado para agosto do ano que vem, julho do ano que vem. Essa premiação que ocorre junto com o evento mundial da IAMC, que é aquela organização que trabalha com a parte com gestão de produtos químicos, né? Gestão ambientalmente segura de produtos químicos, que justamente vão lançar as metas no ano que vem, para 2030, né? Na gestão das novos conceitos da gestão de segurança química, nas normas de segurança química, as metas para 2030. Então, esse prêmio é um prêmio que é promovido pelo governo da Áustria, da Suíça e da Alemanha, e esse ano, excepcionalmente, também é auspiciado pela Associação de Distribuidores de Produtos Químicos na Europa. É um prêmio em dinheiro, para o primeiro lugar, são 5.000 euros, e se é premiado, não fica em primeiro lugar, os 3 primeiros lugares, o bronze, prata e ouro, são convidados a receber o prêmio num evento que vai acontecer em Bonn, em julho do ano que vem. Então, justamente por isso que eu estou perguntando se existe, vocês conhecem um estudo de caso que estão utilizando o chemical leasing, que tem esse conceito também, tem a questão ambiental, de um produto ambientalmente melhor, né, que o produto convencional, pode utilizar conceitos de química verde, preferencialmente, ou não, mas o importante do chemical leasing é justamente reduzir o consumo de produtos químicos que geram impacto tanto na extração desse produto, na produção desse produto, como no resíduo que fica no ambiente desse produto no final da vida útil dele. Então, na verdade, não é consumir menos, mas reduzir o desperdício, reduzir o uso desnecessário de produtos, reduzir a incompetência no emprego dos produtos. Às vezes, uma empresa tem um excelente lubrificante, mas é mal utilizado, mal colocado, não tem uma logística reversa de embalagens, enfim. Então, se tem esse conceito, ou seja, está aplicando, existe esse prêmio, que o prazo se encerra para inscrição em dezembro, mas até outubro eu posso estar ajudando as empresas e as organizações que entram, são 3 categorias, né, de prêmios, são inovação, pesquisa e estudos de caso. Então, até outubro, final desse outubro, eu posso apoiar a inscrição, ajudar a preencher os formulários, ajudar a desenvolver os indicadores de sustentabilidade do estudo de caso, enfim, apoiar, porque eu acho que vale a pena. O Brasil tem participado desse prêmio desde 2014. Em 2014 ficou com o primeiro lugar, que fui eu justamente que estava junto, assessorando, recebeu o prêmio, foi o Hotel Windsor Atlântica, com a Ecolab, numa operação de limpeza. E em 2018, quem participou foi a Green Chemicals, que é do Rio de Janeiro, o representante, e a PSA, que é o Grupo Peugeot, que entrou na área de tratamento de efluentes. E eles também tinham um caso de pinturas, né, que foi certificado. Enfim, então eles ganharam a prata e os 2 foram receber o prêmio em Viena, né? Então, foi muito interessante, foi uma experiência muito enriquecedora. E na área de lubrificantes, faz um tempo, eu escrevi na revista, um artigo na revista, acho que é Lubrax, seria? Uma revista de lubrificantes. Uma revista de lubrificantes, justamente mostrando essa possibilidade, né? Porque o lubrificante está na indústria,
ele lubrifica máquinas. Tem um estudo de caso que já foi considerado, que é um estudo na indústria de açúcar no México, onde, em lugar de vender lubrificantes, eles cobravam um valor por quilo de açúcar produzido. E isso reduziu barbaramente o consumo, e ambos, a empresa fornecedora do lubrificante quanto a usina de açúcar, chegaram a um acordo e conseguiram fazer uma otimização do processo e conseguiram precificar de tal modo de que a indústria era bastante beneficiada, porque ela, além de ter o produto que ela vendia continuamente como lubrificante, ela recebia um overhead pela assessoria que ela deu, né? Essas horas de consultoria, de apoio para a indústria, ela pôde ser incluída dentro do preço do próprio lubrificante. E no final do dia, eles tinham reduzido muito o consumo, as perdas, os desperdícios dentro do processo. Então, eu teria muito interesse de apoiar um estudo de caso na área de lubrificantes, e sem custos, eu não tenho custo, eu já sou paga pelas Nações Unidas para apoiar e levar empresas brasileiras, né, para esse pódio em 2021. Então, é basicamente isso. Ou também a universidade que tiver estudos de casos, que tiver incluído chemical leasing dentro do currículo, ou numa área de pesquisa, ou numa área de cursos que tenham promovido, papers que tenham publicado, também são elegíveis para aplicar para o prêmio. Então, também pode contar comigo, que também eu apoiaria essa aplicação ao prêmio. E, finalmente, eu, junto com a Pontifícia, com a PUC-Rio, nós estamos fazendo um curso sobre chemical leasing até o final do ano, um curso curto, vai ser curtinho, de 4 aulas, mostrando as ferramentas, um pouco de um embasamento do chemical leasing, não só a parte ambiental, mas também a parte econômica, que não é só melhora. O objetivo final das Nações Unidas, claro que é melhorar a questão, a redução, contribuir para a redução da poluição química no mundo. Mas, junto com isso, ela também, o chemical leasing, traz vantagens econômicas bastante interessantes, tanto para quem vende como para quem compra. Tanto assim que, há muitos anos eu falava com o Grupo Peugeot para eles aplicarem, que eles utilizam chemical leasing desde 2005, e eles diziam o seguinte, que por que eles querem tão interessados? Porque a gente não faz isso pela parte ambiental, a gente faz isso pela parte econômica, que sai muito mais econômico para o Grupo Peugeot comprar os produtos dessa maneira. E, evidentemente, para quem vende é uma oportunidade bastante interessante. Então, finalmente, eu gostaria nós vamos apresentar esse modelo, vamos ter um curso, vai ter também uma apresentação das tantas ferramentas da OCDE para chemical leasing, quanto as ferramentas da própria Unido para começar a desenvolver um estudo de caso de chemical leasing dentro de uma empresa. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de me dar voz aqui para divulgar essa oportunidade e dizer que contem comigo para, se tiverem interesse de aplicar, mas eu alerto que seja o mais breve possível. Então, o Rafael disse que já tem um estudo de caso, então está caindo de maduro, é uma grande oportunidade de aplicar. E vocês também que estão promovendo o seminário, eu parabenizo, e também vocês podem ser elegíveis também para aplicar o prêmio. No mínimo, vocês saem com um certificado assinado pelas Nações Unidas, pelo governo da Áustria, da Suíça e da Alemanha, e mais da Associação de Distribuidores Químicos na Europa. Ok, Suiane? Oi, Ana, obrigada. A gente que agradece você pela fala, pela oferta da premiação e apresentar. Julgo que muitos daqui não sabiam dessa oportunidade. Eu, em nome do CHAPTER, que agradecemos o convite e a oportunidade. Obrigada mesmo. Pessoal... Só mais um detalhe, desculpa, Suiane.
quem quiser saber mais sobre isso, entra no site www.stps, aquela monte de sopa de letrinhas, é chemicalleasing.org. Entra em www.chemicalleasing.org, que vocês vão ver exatamente aí. E aí vocês vão encontrar a informação da premiação. Tá? E se precisarem ajuda, quem for aplicar, eu agradeceria muito que me comunicasse que está aplicando, mesmo que não precise da minha ajuda, me avise que está aplicando, porque eu vou informar aos organizadores da premiação em Viena que tal e tal organização está aplicando. Ok, Ana. Muito obrigada. Eu agradeço. Com certeza é pelo menos motivador aqui para a gente. Pessoal, dado adiantado da hora, ficaram faltando algumas perguntas. Eu envio para o Rafael assim que o webinar se encerrar, e aí ele responde para a gente e a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Não saiam ainda não, que ainda tem mais alguns recadinhos do chapter para vocês. Ana, muito obrigada de novo. Rafael, obrigada também pela disponibilidade. E aguardem aí os próximos seminários. Obrigado, Suene, pelo convite, a todo o grupo do ACS também pelo convite. Obrigado. Obrigada, Rafael, por ter aceitado o nosso convite e pelo conteúdo compartilhado, bastante agregador. Obrigada pela participação de todos. Vou divulgar os nossos avisos finais.